Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria poder estar hoje com vocês, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus e celebrarmos aquele que nos deu a vida. Que bom que você veio neste domingo, bom estar com o pastor Black, sua família, Deus abençoe. Vamos para a palavra, pega aí a sua Bíblia, vamos abrir na carta do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, vamos ler um versículo só, que é o versículo de número 14. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Gálatas 6 e 14. Acharam, amém? Diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Amém? Pergunta para quem está do seu lado aí: para você, cruz é uma coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa? Creio que a maioria, todos, falaram é uma coisa boa. Porque nós vivemos num tempo depois de Cristo. E Cristo foi aquele que mudou todo o conceito de cruz. Se você perguntasse a mesma coisa para alguém que viveu antes de Jesus, provavelmente ela te xingaria, porque cruz era algo tão banal que até mesmo essa palavra estava no meio de xingamentos. Cruz, um instrumento de tortura usado por alguns impérios, principalmente pelo Império Romano, que matou muitas pessoas ali. Era algo banal, era uma forma de morte e tortura onde o vilipêndio era tanto que as pessoas repudiavam. Um cidadão romano, independente da gravidade do crime que ele cometeu, ele não ia para a cruz, de tão baixo que era. As pessoas que passavam diante de um crucificado não apenas xingavam, jogavam pedra, podiam jogar até fezes, porque aquela pessoa não tinha mais direito nenhum. Era o pior da humanidade que estava ali pendurado. E nós vamos ver que Jesus estava crucificado ao lado de dois bandidos. Nós fazemos, às vezes, na nossa mente, um desenho muito hollywoodiano, do que é essa cruz. A gente vê aqueles filmes, uma alta montanha, e aquela cruz lá em cima, e as duas do lado, uma grande montanha em forma de caveira. Na verdade, são coisas que vieram sendo construídas ao longo do tempo, porque o Monte Calvário era um monte enorme, mas ele era uma elevação perto das estradas, para justamente as pessoas passarem e virem ali o exemplo, enxergarem o exemplo. Olha o que acontece quem mexe com o Império Romano. Então não era algo tão distante da onde as pessoas tinham acesso. As pessoas passavam perto e todos tinham o direito de xingar e matar. Mas naquela sexta-feira, com aqueles três crucificados, nós temos algumas coisas diferentes. Primeiro, raramente perto de cruz havia uma grande multidão, como naquela situação. E naquela multidão, algo extremamente diferente, porque geralmente quem estava perto da cruz era apenas para xingar e amaldiçoar aqueles homens, mas naquela cena e naquele episódio tinha mulheres chorando, tinha pessoas ali se comovendo por um daqueles crucificados, e outro, que estranho, um deles tem uma coroa de espinha escrito Rei dos Judeus, coisas raras e diferentes no episódio de crucificação no primeiro século. Mas nós sabemos que lá, na cruz do meio, estava Jesus, o Filho de Deus. E a cruz, não apenas ela vai depois nos trazer uma mensagem
que muda a nossa história, mas nós precisamos também observar que toda a mensagem da cruz, ela é confirmada por Jesus também verbalmente. Jesus, depois de ser apanhado, depois de ter apanhado, depois de ser chicoteado, dilacerado, que era também algo raro, alguém está naquela situação numa cruz, depois de ser julgado e espancado, estava totalmente desnutrido, sem força, ele gasta algumas palavras, ele gasta energia para expor algumas palavras, e Lucas, ele principalmente pega essas palavras de Jesus, e Lucas vai dizer no capítulo 23, verso 34, que a primeira frase que sai da boca de Jesus, o Cristo crucificado, é: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós estamos diante de um ser humano também, era Deus encarnado, mas 100% homem, Jesus 100% homem, e no momento de maior dor, no momento onde ele estava sendo alvo da pior faceta da humanidade, ele olha para aquelas pessoas com amor e libera perdão. Geralmente, as pessoas, quando estão num momento de extrema dor física, nós olhamos para nós queremos aliviar a nossa dor. Jesus, no seu maior momento de dor física, de guerra espiritual, de batalhas emocionais, ele está ali para manifestar perdão. Perdão por pessoas perversas, às vezes uma leitura supérflua, nós podemos questionar, como assim não sabem o que fazem? Os fariseus não sabiam que Jesus ia para a cruz se eles pedissem e fizessem aquelas manipulações com Pilatos? Será que os fariseus não sabiam, se manipulasse o povo entraria e forçaria que realmente isso acontecesse? Será que um Judas não sabia que estava traindo Jesus? Será que aqueles soldados que espancaram Jesus não sabiam o que estava fazendo? Sabiam, não tinham dimensão que naquele episódio, o que estava em jogo era a salvação de toda a humanidade. Mas ali fica algo claro para todos nós: cruz, ela é mensagem de perdão. E isso precisa nos despertar, porque muitas vezes nós cristãos carregamos uma cruz num pingente, num bracelete, numa camisa, no logo da nossa igreja tem o A e o D forma uma cruz, e muitas vezes as pessoas vivem a vida dizendo que são cristãos, mas não consideram e nem vivem a mensagem da cruz. E Jesus faz questão de dizer que a cruz é a mensagem de perdão, ou seja, Jesus ele está dizendo, não há perdão, não há pecado que não possa ser perdoado. Ou seja, Jesus ele está declarando que não importa o que se fez, não importa o tipo de crime que aquela pessoa realizou, o nível de pecado, se ela entender e aceitar a mensagem da cruz, ela tem perdão. Que nós possamos viver sob essa ótica, que nós possamos viver entendendo que através da cruz de Cristo nós fomos perdoados. Mas é claro, todo privilégio é acompanhado de responsabilidade. Se nós temos ali Jesus, Deus encarnado, homem perfeito, que não errou, é o Cordeiro imaculado de Deus. Jesus nunca mentiu, nunca enganou, nunca traiu, só fez o bem. Se ele está perdoando seus malfeitores, fica-se uma pergunta no ar: quem sou eu, falho, errante, pecador, para não viver sob a ótica da cruz e liberar perdão? Ou seja, assim como a mensagem da cruz é uma mensagem que evidencia que os meus pecados foram
perdoados em Cristo Jesus, também a cruz me capacita a perdoar aqueles que me ferem e que me machucam. E é claro, muitas vezes nós olhamos isso e podemos dar uma resposta, mas Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Deus encarnado, ele pode, ele consegue, eu não, eu sou humano, eu sou falho, eu não vou perdoar mesmo. Quando nós aceitamos a mensagem da cruz, nós também estamos sendo crucificados com Cristo. É o que Paulo vai dizer: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu concordo contigo, nas nossas limitações humanas, não há recurso em nós para termos força suficiente e perdoar pessoas que fizeram mal num nível muito grave para conosco. Mas Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, nos capacita a perdoar. Se você ama a mensagem da cruz, como nós sempre cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, entenda que você está perdoado em Cristo Jesus, mas também você precisa perdoar. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver a segunda fala de Jesus, que revela o propósito daquela crucificação. Ele vai dizer assim: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, então ele vai revelar um episódio. Esse episódio que há um diálogo entre Jesus e aqueles bandidos e malfeitores que estão ali. Jesus estava na cruz cumprindo uma profecia de Isaías 53, que já falava: ele será contado entre os transgressores, o Messias será contado entre os transgressores. E temos ali marginais que não fizeram um crime, digamos assim, que não seja hediondo. Era grave o crime que eles fizeram, não temos relato bíblico o que eles possam ter feito, mas nós sabemos algo muito interessante, porque nós vamos ver Mateus, no capítulo 27, verso 44, dizendo que não era apenas um que estava contra Jesus, mas ele vai dizer que os dois, inicialmente, estavam contra Jesus. Mateus 27, 44, igualmente ambos insultavam Jesus, os dois bandidos. Por quê? Porque aquele lugar de cruz era um lugar terrível, era um lugar onde despertava o pior das pessoas, consequentemente quem estava pregado também estava ali amaldiçoando as pessoas que estavam pregando eles. E na mente daqueles homens, Jesus era mais um bandido como eles. Só que, quando são crucificados às 9 da manhã, o tempo vai passando. Um daqueles bandidos que Lucas vai dizer, ele começa a perceber que aquele homem que está ali na cruz do meio não é um pecador, não é um bandido como eles, é alguém diferente, um olhar diferente, um comportamento diferente, como nós vimos na primeira fala, palavras diferentes. E aquele homem, aquele bandido crucificado, um deles revela o que as Escrituras nos mostram como um dos maiores atos de fé que se encontra em toda a Escritura. Por quê? Porque nós não temos Jesus ministrando um sermão completo na cruz, nós não temos Jesus curando ninguém na cruz, não temos Jesus contando parábolas na cruz, aquilo que os discípulos viram durante 3 anos, não é manifesto nada disso na cruz. Aquele homem não viu Jesus abrir olhos de cegos ou levantar paralíticos, mas aquele homem está diante de um corpo desfigurado, inchado, amaldiçoado, zombado, mas ele percebe que está diante de um rei. Um rei que não é rei de um reino terreno e passageiro, mas é um reino eterno. E aquele homem que não podia mais sair daquela cruz, não podia mais abraçar Jesus, não podia mais se locomover para perto de Jesus, mas ele podia entregar o coração. E é o que ele faz: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cruz é mensagem de salvação.
Toda a humanidade condenada, toda a humanidade rumo à morte eterna, rumo ao inferno. Mas Jesus veio para nos dar a salvação. E aqui, é claro, revela que a mensagem da cruz é mensagem de salvação a todos aqueles que estavam perdidos, inclusive nós. E se o Cristo crucificado pode garantir para aquele bandido a sua salvação, você já parou para pensar o que o Cristo glorificado e ressurreto pode fazer por mim e por você? Nós precisamos confiar e colocar a nossa fé em Jesus. A cruz é também mensagem de salvação. E que isso esteja nos seus lábios, que isso esteja na sua vida, aonde você for, o que você fizer, aponte para a cruz como caminho de salvação. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas agoniadas com as pressões da vida, nesse período de pandemia, quantas pessoas já perderam a esperança, que você possa apontar Jesus, aquele que pode salvar. Aquele homem, nas suas últimas horas, no seu dia mais difícil, no seu dia mais terrível, ele decide colocar a fé em Jesus e muda tudo. O pior dia se torna literalmente no melhor dia da sua vida, o dia da sua salvação. Confie no Senhor, Ele gera salvação a todos que creem nele. João vai também nos dizer de uma frase de Jesus. João 19, verso 25, vai dizer que perto da cruz estava Jesus, a sua irmã, a irmã dela, mulher de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, isso é interessante, e viu também o discípulo a quem ele amava, nós estamos diante de um corpo que está tendo a sua energia toda drenada. Mas Jesus toma fôlego e gasta as suas últimas energias para falar assim: aí está o seu filho. E ao discípulo disse: aí está a sua mãe. E o texto da Escritura vai dizer: daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Essa canção que foi cantada, por último, que canção linda, que mostra desde o projeto de Deus completo, com uma concepção à Virgem até a ressurreição de Jesus. Você parou para pensar sobre Maria? Uma jovenzinha de em torno de 16, 17 anos de Nazaré, uma cidade insignificante, de repente recebe a visitação do anjo do Senhor dizendo: de ti virá o Messias, o Salvador. Uma mulher que, sim, é escolhida pela sua piedade, mas não só por isso, principalmente porque ela estava noiva de um homem. Ela é escolhida pela piedade, mas por estar noiva de José. Porque o Messias deveria vir da linhagem de Davi. Ela não era da linhagem de Davi. José era. Mas a reação daquela mulher é interessante. Aquela jovem mulher diz: cumpra em mim a vontade do Senhor. Eu sou serva de Deus. Ou seja, ela sabia, uma mulher que aparece grávida antes do casamento é digna de apedrejamento. Ela diz: eu estou disposta a morrer para que a vontade do Senhor se concretize na minha vida. E nós sabemos que assim acontece. Ela fica grávida. José, depois de um tempo, desconfia, o anjo revela também para ele, ele assume, e agora está nos finalmente. O bebê está chegando, vai nascer, mas eles ainda estão em Nazaré. A promessa, segundo as profecias, era que o Messias viria de Belém, e tu, Belém, Efrata, de ti virá aquele que vai libertar o povo de Deus. E daí então, na soberania do nosso Deus, ele toca no imperador de Roma, que lá de Roma vem um decreto, e todos aqueles que estavam debaixo do Império Romano deveriam ir para a sua cidade natal para fazer um recenseamento. Quando chega a notícia a José, eles têm que ir para a cidade natal, eles têm que ir para a cidade de José, que é Belém.
Eles então saem de Nazaré, num jumentinho, uma viagem cansativa, um terreno arenoso, um clima escaldante durante o dia, um clima frio durante a noite. Chegam em Belém, Belém da Judéia. E algumas coisas curiosas acontecem. Primeiro, José tinha parentes naquela cidade porque ele era de lá. E ninguém recebe uma mulher grávida de 9 meses em sua casa. Não tem amigos, mas não tem um ser humano de bom coração que olha para uma mulher que está para ganhar a luz, está para dar a luz, ganhar o seu bebê e não diz, olha, fica aqui no meu quarto que eu saio. Eu sempre digo que naquela noite, Deus cegou a visão e o bom senso de todos. Alguém se lembra, tem um estábulo ali. José diz, serve. E o bebê nasce no estábulo, no meio de animais. E Deus estava dizendo algo extremamente importante para a humanidade, que 30 anos depois João Batista vai declarar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro não nasce em casa, em hospedaria ou em hotel, cordeiro nasce no estábulo. Ou seja, na soberania de Deus, ele já estava dizendo, este é o meu filho que nasce para o abate. Ele nasce para morrer pela humanidade. Agora você imagine Maria, que passa por tudo aquilo. No 8º dia, vê Simeão declarando que já podia morrer porque viu o Messias. Imagine Maria, vendo o crescimento daquela criança, uma criança que nunca mentiu, uma criança que nunca fez nada errado, uma criança que nunca fez uma trapaça com os irmãozinhos, uma criança que aos 12 anos se perde, e eles ficam desesperados, e quando chegam lá, está ensinando e dialogando com doutores a respeito das verdades do reino de Deus, e o texto da palavra vai dizer, e Maria guardava tudo no coração. Aos 30 anos, ele se revela como Messias, e ali ela começa a entender um pouco de tudo aquilo que ela guardava na alma, e ela sabia que ia chegar um momento onde a perseguição sobre ele seria tanta que o matariam. Lá estava agora o filho espancado, dilacerado, seu sangue encharcando aquela cruz, e ela ali, acompanhando tudo. Como todas as mães, tenho certeza que ela estava numa guerra espiritual, emocional, uma guerra na alma, porque qualquer mãe prefere sofrer no lugar do filho, e ali estava Maria. E de repente ele usa os seus últimos fôlegos para dizer, mulher, aí está o teu filho, aí está a sua mãe. E eu me pergunto, por que Jesus gastou as suas últimas energias para falar isso? Ele era o filho mais velho. Na cultura do povo judeu é muito claro, o filho mais velho tem herança dobrada, porque é ele o principal responsável de cuidar dos pais quando envelhecerem. José já havia partido, não estava mais, porque no ministério de Jesus ele não aparece. Temos essa certeza. Jesus era responsável por Maria, mas daí, como ele agora está entregando a sua vida pela humanidade, ele não abre mão dessa responsabilidade, ele transfere para o discípulo amado. Aí está a sua mãe, aí está o seu filho, e o texto é bem claro, daquele momento em diante, o discípulo a recebeu na sua família, não é na sua casa para morar, na sua família. Pastor Lediel, o que isso tem a ver? Tem a ver que a mensagem de cruz, a mensagem da cruz é mensagem de responsabilidade familiar. A mensagem da cruz é a mensagem de responsabilidade familiar. Se eu e você fôssemos João, 2000 anos atrás, nós ao pé da cruz, e Jesus olhasse para cada um de nós e falasse, Lediel, aí está a minha mãe, cuida dela, Jonathan, aí está a minha mãe, cuida dela, nós responderíamos, sim, Senhor. E todos os dias, o Senhor pede isso para nós. Lediel, aí está a Juliane, o Kenny e a Eichla. Cuida deles para mim.
Jonatas, aí está a Priscila. Cuida dela para mim. Ou seja, quando eu afirmo que eu amo a mensagem da cruz, quando eu afirmo que eu já passei pela cruz de Cristo, eu também estou me comprometendo em cuidar daqueles que Deus me confiou. Se eu amo a mensagem da cruz, eu vou levantar a bandeira do casamento, da família, do amor pelos filhos, eu vou lutar por isso. Eu vou vencer as outras propostas, porque eu amo a mensagem da cruz, e mensagem da cruz é mensagem de responsabilidade familiar. Amém ou não amém? Mateus vai dizer no capítulo 27, que era por volta das 3 horas da tarde, e Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? Os teólogos, eles não conseguem entender isso aqui. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas questionaram como que pode Deus abandonar o próprio Deus. E alguns equívocos até foram pontuados no decorrer dos anos, alguns dizendo que era projeto do Pai, não do Filho. Não, escute isso. Era projeto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus sabia. Ele planejou, desde a fundação do mundo, que o Cordeiro deveria morrer. As gotas de sangue que escorrem do rosto de Jesus no Getsemane, é porque ele sabia que o Pai o abandonaria. O pecado da humanidade estaria sobre Jesus. Você parou para pensar sobre isso? Todos os teus pecados, do início ao fim da vida, estariam sobre Jesus. Você parou para pensar que, infelizmente, só hoje, milhares de abusos aconteceram, milhares de crianças foram violentadas somente hoje no mundo, crimes e pecados, todos eles estavam sobre Jesus. O adultério de um adúltero estava sobre Jesus, a mentira do mentiroso estava sobre Jesus, a cobiça de um cobiçoso estava sobre Jesus, o roubo de um ladrão estava sobre Jesus. O pecado da humanidade estava sobre Jesus, e naquele momento, o Deus Santo vira as costas para o seu filho e o abandona. Jesus grita e faz uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é uma só, que precisa gerar em mim e você segurança. Deus abandonou o seu Filho na cruz para que eu e você jamais fôssemos abandonados por Ele. Deus virou o rosto para o seu Filho amado na cruz, para que jamais precisasse virar o rosto para mim e para você. Ah, pastor, mas teve um momento que eu senti que Deus havia me abandonado. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Se você está na cruz, você tem uma garantia: Deus está contigo sempre. E claro, se Ele virou o rosto para o seu amado Filho, quando o pecado da humanidade estava lá para nos aceitar, ai daqueles que não reivindicarem esse ato da cruz, quando forem se apresentar diante de Deus. Porque aqueles que chegarem, não com a bandeira da cruz, para se apresentar diante de Deus, novamente vão ter o rosto do Criador virado para eles. Mas que nós possamos entender que cruz é mensagem de segurança, segurança que Deus está conosco, olhando para nós e cuidando de nós. João 19:30 vai dizer que Jesus dá um brado, dizendo: está
consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o seu espírito. O Cristo que viveu 33 anos nessa terra, não precisava pregar mais um sermão, fazer mais um milagre, tudo já havia sido feito. E o grito e o brado dele é: está consumado, a famosa expressão grega tetelestai, pago, finalizado, concluído. Ou seja, Jesus alcançou os critérios de Deus para compensar as nossas deficiências. Ele está dizendo: a dívida do Lediel está paga, a dívida do Jonatas está paga, do Bruno está paga, do Yuri está paga, a dívida está paga. E isso precisa gerar em nós a certeza de vitória. Nós caminhamos aqui em vitória, porque nós sabemos que o Senhor já pagou a nossa dívida. Ou seja, não tem como. Se eu tenho o mínimo de dimensão do que aconteceu naquela cruz, o que isso significa, não tem como eu fazer da depressão um quadro crônico na minha caminhada de vida. Não estou dizendo que nas batalhas da vida nós não podemos nos abalar, mas a partir do momento que eu tenho essa dimensão macro do Evangelho, eu tenho forças para me levantar, porque o Senhor já garantiu a vitória, o Senhor já me deu a esperança da vida eterna. A minha dívida está paga. Por mais que os dias nessa terra sejam difíceis, eu sei que em Cristo eu tenho uma eternidade gloriosa em Deus. Isso gera vida, motivação, é isso que faz a gente amanhã, segunda-feira, acordar de maneira diferente. Muitos vão chegar no serviço amanhã desesperados, angustiados, apavorados, mas nós temos a vitória em Cristo Jesus. E por fim, reta final, a última palavra de Jesus foi registrada por Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era Páscoa na ocasião. Jerusalém era uma cidade que estava cheia de visitantes. Os cegos religiosos, às 3 horas da tarde, estavam abatendo um cordeiro lá no templo. Não entendendo que todos os cordeiros que foram abatidos de Moisés até aquele momento tinham um só propósito, apontar para o grande cordeiro que viria para perdoar todos os pecados. As ruas de Jerusalém foram banhadas pelo sangue de Jesus. Aquele madeiro estava banhado pelo sangue de Jesus. Era bem provável que o cheiro do sangue estava ali naquele ambiente. Os religiosos cegos continuavam matando um cordeirinho para cobrir temporariamente o pecado. Logo outros cordeiros viriam para ser mortos. Mas na cruz, o Cordeiro de Deus estava sendo morto. Sangue derramado, um sangue que não tem validade, um sangue que não tem limite para perdoar pecados. E Jesus morre. As suas últimas palavras nos garante que os dias aqui são temporários, mas há algo muito melhor por vir. Na tua mão eu entrego, Pai, o meu espírito. Ou seja, aqui tombamos, mas vamos para os braços de Deus. A mensagem da cruz é mensagem de vida eterna. Evidencia que nós somos dessa terra peregrinos. Há um lugar eterno aonde nós vamos morar, aonde não haverá choro, tristeza, corrupção. STF, aonde nós serviremos o nosso Senhor
plenamente, desfrutaremos plenamente, estaremos nos seus braços para sempre. Ou seja, nós voltaremos para casa. Quando eu falo de cruz, quando eu tenho uma cruz, eu preciso me lembrar: sou apenas um forasteiro na jornada terrena. Eu caminho para os céus, para os braços do meu Pai. Se coloque em pé. Isso muda tudo. E que nós possamos falar como o apóstolo Paulo, que eu jamais me glorie em qualquer outra coisa a não ser na cruz de Cristo. Por quê? Porque é mensagem de perdão, é mensagem de salvação, é mensagem de esperança, responsabilidade familiar, é mensagem de vitória, é mensagem de vida eterna. E claro, é o que precisa estar no centro da minha alma, e é o que me dá força para morrer para o mundo todos os dias. Eu, quando levanto a mensagem da cruz na minha vida, eu estou dizendo: mundo, não crie expectativas para comigo, eu pertenço àquele que morreu na cruz. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida que temos em Ti, obrigado pela cruz, porque nos deste vida, esperança, paz, alegria, através do sacrifício no Calvário. E nós estamos aqui dizendo, Senhor, como Paulo, a mensagem da cruz é o centro da nossa vida. Pela cruz vivemos, nos movemos, existimos. É pela cruz que nós caminhamos, é a cruz que nós pregamos, é a cruz que nós amamos, porque nós sabemos que essa é a mensagem que dá sentido a toda a existência humana. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos amar e pregar sobre a cruz todos os dias da nossa vida. Está, nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Em Jesus livrar, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Em Jesus livrar, livre viverá. O amor de Deus me salvaste, derramaste ali teu amor. Alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como é bom podermos saber e ter a certeza da salvação. Como é bom podermos ter a grande esperança que iremos para o céu. Não tem nada que possa, meu irmão, tirar a sua paz, se você está em paz com Deus. Amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor e encerrando a reunião. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande sacrifício no Calvário. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que mais uma vez veio aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Olha para cada irmão, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, fazer algum negócio, alguma coisa, Senhor, que eles precisam, e da Tua orientação essa semana. Ajuda, Senhor, a cada um, Senhor. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor, durante essa semana. Fica conosco, Senhor. Dá-nos sabedoria dos céus.
Que a tua boa mão, Senhor, possa estar conosco em cada dia dessa semana. Fica conosco. Meu Deus, nós não queremos ficar sem a tua presença nenhum instante, Senhor. Precisamos da tua orientação e da tua boa mão, Senhor, durante essa semana. Fica com cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com cada um. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos pedidos em nome de Jesus.